Olá, muito boa tarde. Nós estamos aqui hoje para gravar mais um quadro do Legado Delas e nós vamos estar falando sobre propósito. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, na qual nós vamos trazer o propósito no lar e na família, o propósito da mulher no lar e na família. E eu quero apresentar para vocês a Jenny. Jenny, seja muito bem-vinda. Obrigada. Apresente um pouquinho de você para o nosso público te conhecer. Obrigada, é um prazer estar aqui, fico muito feliz. E eu sou a Jenny, eu sou mãe de duas crianças, de um menino de 4 anos, a minha filha tem 12 anos, sou esposa, sou filha também, né? Sim. Sou filha, dizem que eu sou a mimadinha do pai. Eu sou filha e sou casada há 12 anos, esse ano vai completar 13 anos que eu sou casada. E também sou criadora de conteúdo nas redes sociais. E essa sou eu. Que bom. A Jenny, gente, ela explora muito esse conteúdo, família, lar, né? Conteúdo baseado na família, né? Exaltando os benefícios da mulher, trazendo essa verdadeira essência, né? Que nós aqui é o nosso maior propósito realmente é isso, né? Para você, mulher, entender quem realmente você é, qual é o teu propósito no teu lar, na tua família, porque muitas das vezes nós estamos sobrecarregadas com tantas demandas do dia a dia, com tantos afazeres e esquecemos um pouquinho do principal. Então a nossa casa, ela não é apenas uma casa, ela deve ser um lar. E a Jenny vai falar um pouquinho para nós sobre isso. Então hoje nós vamos aqui de forma bem dinâmica ter um bate-papo conversando sobre isso. Jenny, eu queria que tu contasse, na verdade, né, para nós, como que funciona essa tua rotina, como que tu transforma a tua casa num lar? Como transforma, eu gosto dessa frase, né? Esses dias eu até estava conversando, abordando esse assunto, porque existe uma diferença de casa e lar, né? A casa a gente compra com dinheiro, batalhando ali no dia a dia, mas um lar a gente faz de fato com as pessoas que estão ali dentro e com o Espírito Santo, né? E eu coloco assim nos pequenos detalhes para que isso se torne algo bem natural para minha família. Então, a gente obviamente tem a rotina de ir à igreja, né, de irmos juntos à igreja. Eu gosto muito de colocar essa rotina de o Espírito Santo sentar à mesa com a gente, sabe? Estar à mesa. Eu acho que isso é um costume que a gente acabou perdendo com a rotina agitada de sentar à mesa, desconectar dos aparelhos, que hoje a gente está muito conectado nos aparelhos, né? E a gente perdeu muito disso, assim, de desconectar do aparelho, se conectar com quem está à mesa. Então, eu tenho a visão de que o momento da mesa é o momento de se desconectar do mundo lá fora e se conectar com aqueles que são o nosso mundo, que é quem está ali na nossa casa. E eu tenho também um momento de devocional com cada integrante da família. Como os meus filhos eles têm muita diferença de idade, então existe um momento de cada um, né? Meu filho tem 5 anos, ele tem uma Bíblia para a linguagem dele, mais lúdico, dinâmico, divertido. A minha filha já tem 12 anos, então para ela já é um pouquinho diferente, né? A gente aprofunda um pouco mais nos temas, tudo também dentro da linguagem dela, para que seja algo gostoso também, né? Para que a criança goste daquilo ali, ela ache interessante, né? Ler a palavra, estar perto de Deus, né? Tem interesse nisso. E tem o meu momento particular com Deus, né? E também o momento do casal, que é bem importante, né? Bem importante. A gente fez ano passado o curso do Casados para Sempre e a gente colocou realmente como rotina, né? De estar ali juntos, de orar, de fazer devocional e é incrível, assim, ó, o quanto... A minha amiga, ela fala uma frase muito legal, que ela fala assim, não tem como orar e nada acontecer. E isso é muito, muito real. Então, se você não tem o hábito de orar, tenha esse hábito, né? Coloque e faça o teste, porque é incrível o poder da oração, né? É verdade, eu digo que a oração, ela abre portas, né? Inclusive, ela abre os nossos olhos. Eu sempre digo que nós precisamos de discernimento. E é através da oração. E isso que você falou sobre ter esse tempo para o casal, concordo plenamente. Nós precisamos preservar por isso. Porque só vai realmente ser um lar
estruturado, um lar harmonioso, um lar gostoso de estar, realmente um lugar de refúgio, né? Um lugar assim, onde as pessoas integrantes dessa casa que se tornou um lar, eles queiram voltar, eles têm aquilo ali realmente como o refúgio, o lugar de repouso, o lugar de todo secreto, né? Se existir uma família estruturada. E para isso, quem são a estrutura da família hoje? É o pai e a mãe, né? A estrutura dos filhos é o pai e a mãe. E esse homem, ele precisa ser um sacerdote, mas ele precisa de uma mulher virtuosa do lado dele. Exatamente. Ele precisa de uma mulher que seja auxiliadora. Mas para isso é necessário essa conexão entre ambos, né? A conexão de estar no mesmo propósito, de estar os dois com a mesma missão, direcionados, e é necessário esse tempo de conexão entre o casal. Né? Eu costumo dizer que o casamento, ele é um cordão de 3 dobras. Então, somos nós, mulheres, o marido e Deus. Se ele for um cordão de 3 dobras, que nós tivermos realmente Deus como alicerce, não se rompe esse cordão. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Como você disse, essa maneira suave de ensinar os filhos a eles terem amor por aquilo, mas não um peso, não um fardo. Sim. Né? Escutei já pessoas de um tempo atrás, de outras gerações, dizer assim que quando coloca o filho de castigo, coloca para orar. Gente, oração não é castigo. Não, oração é alimento, né? É tudo dinâmica, né? De como conduz. Eles têm que ter amor. Né? Eles têm que sentir necessidade daquilo. Querer estar perto do pai, né? Saber o quanto é prazeroso viver isso, o quanto é benéfico. Às vezes a minha filha tá... coisas do dia a dia, de criança, dentro da realidade dela é um problemão, né? Mas a gente que já passou por isso, olha, tão pequeno. Mas, realmente, dentro da realidade deles, às vezes é um grande problema, né? E eu olho pra ela e falo assim... Tá, tu já orou por isso, filha? Já orou por isso? E pro meu filho também, né? Às vezes tá acontecendo alguma coisa e eu falo, filho, vamos orar por isso. Vamos orar por isso agora. E esses tempos eu tava... Um dia que eu tava muito nervosa, algo que eu, sim, né, tava acontecendo. A minha filha olhou pra mim e falou assim, mãe, tu já orou por isso? Achei muito bonito, sabe? Assim, porque voltou pra mim. Então, ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende muito também, né? Sim. A maternidade, ela realmente nos coloca ali a desafiar os nossos limites e a curar feridas que a gente não tem ali muito bem curada. A gente é obrigada a passar por cima disso para poder ensinar, né? Então, a maternidade é muito bonita por isso. E às vezes nós precisamos dar aquilo que nós não tivemos. Exatamente. Né? Quando você disse sobre feridas, e às vezes é isso, porque às vezes não teve uma estrutura materna ou paterna, não teve essa instrução, né, dentro de casa, mas eu quero passar para o meu filho. Mas como que eu vou passar se eu não tive? Primeiro buscando em Deus e tendo isso, né, tendo a plena certeza do que você quer passar e colocar aquilo como objetivo, como um propósito de vida, né? E o nosso maior legado realmente é a nossa família, né? É isso. Eu vejo isso também. E hoje, assim, a tua rotina, tu consegue, dentro da tua casa, criar uma rotina de servir os teus filhos, dessa parte de ser a do lar, deles terem como referência isso, ou você sai de manhã e chega de noite, e qual que é o teu contato, o teu convívio, como é que você faz para colocar isso tudo no teu dia a dia, dar conta disso tudo, né, Jenny? Bom, eu trabalho de casa sendo influenciadora, eu sou criadora de conteúdo, mas isso exige uma agenda, exige um trabalho constante, né? Eu trabalho com marcas, então eu não vendo um produto meu, algo meu, mas eu tô ali entregando o meu melhor para marcas que, né, façam sentido. E existe uma rotina ali, mas o que eu sempre tento colocar é que a minha família seja prioridade. E na prática, isso é muito diferente da teoria, né? Sim. Na prática, às vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, em momentos que tá tudo um caos, que a gente tá com muita coisa, muito trabalho, é realmente parar e priorizar aquilo que está nas nossas raízes, né? Aquilo que é o nosso principal legado, o nosso principal ministério, que é a nossa casa, né? Diante da Bíblia, de tudo que a gente aprende e daquilo que nós acreditamos, né? Como cristã, é que a nossa casa é o nosso principal ministério. Então, quando as coisas estão apertadas, é voltar e colocar
colocar ali os pés no chão pra falar, não, a minha casa que precisa da minha atenção. Então, na minha rotina de manhã é onde eu tento ficar com o meu filho, que é menor e exige mais. À tarde é onde eu tento fazer mais a parte de trabalho, né? E à noite é a parte que, assim, já tô muito cansada. Mães sabem qual é, já tô muito cansada. Mas é o momento que a gente faz a refeição em família, porque durante todo o dia a família tá toda fora. Basicamente, quem tá em casa sou eu, né? Então, num período meu filho tá, no outro período a minha filha está. Mas à noite é quando está todo mundo. Então a gente faz a refeição em família. Gosto muito de preparar uma mesa bem bonita todos os dias. Esse foi um hábito que eu criei de usar a melhor louça para minha casa, da minha casa, né? Para minha família, para quem tá ali dentro dela. E não só esperar aquele momento especial. Então, eu tenho vários, como a minha família é uma família de 4 pessoas, eu tenho vários kitzinhos, assim, de prato, de louça, de 4 pessoas mesmo, pra usar no dia a dia, sabe? Então, eu sirvo a minha família nesses detalhes. Essa é a minha linguagem do amor, né? De servir a minha família dessa forma. Eu gosto de preparar uma refeição gostosa, eu gosto de preparar uma mesa bonita. E aí é o momento que a gente janta, faz oração, a gente sempre faz oração antes de cada refeição. E depois toda essa rotina de fazer devocional com o filho, com o outro. A minha filha, que já é maior, ela até faz sozinha, mas é sempre bom, né? De vez em quando tá junto e participar, tá ali junto com ela, incentivando esses momentos, para que seja um momento de conexão nossa também, né? Saber que você se preocupa, né? Estar interagida com ela, né? Ela entender que você está realmente interagida, interessada nos assuntos dela, quer compartilhar, né? E às vezes até a dificuldade que ela tem, você está ali como alicerce. E assim, Jenny, isso sempre foi assim? Você disse que tem 12 anos de casada, nesses 12 anos sempre conseguiu driblar essas situações? Porque é difícil, né, gente? Vamos combinar que chegar a esse patamar não é todo mundo que consegue, né? Nem todo mundo consegue explorar e chegar nesse patamar. Mas sempre foi assim, já teve outros percalços, você já teve que se reconstruir disso tudo. Conta um pouquinho para nós da tua história. A gente até veio conversando um pouquinho, né, que é um pouco chocante essa frase, mas é a realidade. Eu não casei para estar casada para sempre. Eu não vim de um lar cristão, com princípios cristãos. Na verdade, assim, o meu pai e a minha mãe sempre acreditaram em Deus, né, são pessoas que vão na igreja católica, mas assim, não tinham esses hábitos que eu tenho com a minha família, de orar antes do alimento, e hoje já é uma coisa que eu vou na casa dos meus pais, eles pedem para eu fazer oração, então uma coisa muito legal, sabe, que influenciou eles positivamente. Não tinha isso que eu faço com os meus filhos, eu não tinha dentro de casa. E a minha mãe, ela tem uma história muito difícil, assim, sabe, ela sofreu um abandono por parte da mãe dela aos 5 anos de idade, ela sempre precisou ser aquela super mulher. Eu venho de uma família de mulheres que tiveram histórias muito difíceis, histórias muito pesadas, então eu vim dessa família de mulheres que precisaram ser aquela super mulher, e eu cresci com o discurso de estude para não depender de homem nenhum. E eu sei que minha mãe não fazia isso por mal, ela fazia isso porque ela não queria que eu passasse pelos mesmos problemas que ela passou, que eu tivesse as mesmas feridas que ela passou, porque ela passou por coisas muito difíceis. Então eu não casei para estar casada para sempre. Eu casei com o pensamento de que, ok, vamos testar, vamos ver se dá certo, e se não der certo, tudo bem, né? É só separar. E eu descobri, depois de estar casada, que não é bem assim, né? Que não é só se você não der certo, separa, tendo filhos, né? As consequências, a importância disso para Deus, né? O temor a Deus. E quando eu descobri isso, meu marido, ele não era aquela pessoa ideal para casar. Ele era uma pessoa cheia de traumas, cheia de defeitos, com problemas, com falta de cura emocional, que não conhecia Jesus. E eu também era uma pessoa com muitos traumas, com muitos problemas, muitas questões que não tinham sido curadas. Então a gente teve um choque muito grande no nosso relacionamento, sabe? Um choque muito grande no nosso casamento.
eu me converti cedo, me converti aos 13 anos, mas tive um período de afastamento e fui me reconectar com Deus depois de adulta e depois de casada, mas era só eu e não o meu marido. Então a gente tinha assim um julgo desigual e a gente não partilhava ali dos mesmos princípios, das mesmas ideias. Então a gente teve uma inversão de valores, uma inversão de papéis dentro de casa muito grande, o que deixou a nossa família muito disfuncional e causou uma crise muito grande no nosso casamento, sabe? E aí, identificando essas questões e retomando cada um para o seu papel, né? Eu era a chefona, me colocava como a chefona da casa, não deixava meu marido liderar, cuidar, sabe? Assumir o papel dele na família, eu tomava esse lugar e quando eu tomava esse lugar eu me sentia sobrecarregada e cada vez mais eu ia parando de admirar o meu marido, porque eu não deixava ele fazer o que ele deveria fazer, só que eu assumi o lugar dele e aquilo me sobrecarregava, então era a rodinha do hamster, sabe? A gente não saía daquilo. E a gente ajustou a rota e fizemos o curso do Casados para Sempre, colocamos cada ponto no seu lugar. E é incrível que enquanto os papéis estão invertidos, até a família não prospera, sabe? Deus não vai permitir que aquela família prospere, porque aquilo ali vai prosperar financeiramente ou em outros âmbitos, mas vai prosperar de uma forma errada que no futuro vai causar um distanciamento daquela família e vai tornar aquela família disfuncional e causar até um divórcio, talvez, né? Sim, e aonde a gente fala que é a estrutura, né? Uhum. Que nós falamos no início, é realmente a estrutura, porque precisa de um casal estar extremamente alicerçado para que haja essa estrutura. Uhum. E algo que você falou que é muito interessante é que a gente muitas das vezes não permite da outra pessoa realizar o papel dela, a gente está sobrecarregada e ainda para de admirar a pessoa. E aí é onde a gente fala que se nós não curarmos aquilo que está dentro de nós, as nossas feridas, nós vamos acabar sangrando sobre alguém. Exatamente. Né? E muitas das vezes alguém que nós amamos muito e que é de forma involuntária. Normalmente é dentro de casa que a gente mostra quem nós realmente somos, né? Então é fácil na igreja servir, ser uma pessoa incrível, ou nas redes sociais, ou, né? Fora de casa, mas dentro de casa, com as pessoas que você tem mais liberdade, né? É onde a gente realmente mostra quem nós somos, é onde a gente realmente expande, é onde a gente realmente perde a paciência, perde a cabeça, né? E são justamente essas pessoas que precisam do melhor de nós, né? Mas é eles que acabam sofrendo com os nossos problemas, com a nossa falta de cura. E isso foi um processo, assim, difícil para nossa família, porque a gente passou por momentos muito difíceis, muito desafiadores no nosso casamento, justamente por conta disso, por essa inversão de papéis, por eu achar que eu não dependia de homem, que eu não precisava de homem pra nada. E, nossa, o quanto é incrível a gente precisar de homem, né? O quanto é maravilhoso você falar assim, nossa, amor, resolve, porque, né, não quero me preocupar com isso aqui. Tu resolve, tu consegue, eu acredito em você. É muito bom. É realmente quando exerce aquele papel, né? De ser sacerdote, né? De ser o protetor. Exatamente. De se sentir protegida, de não estar só. É você saber que você tem um problema, mas esse problema não é só teu, né? Esse problema tá sendo dividido com uma outra pessoa. Você sabe que você não vai lutar sozinha para resolver aquilo ali. Então, isso te dá força para passar pelas situações, porque a gente sabe que, mesmo na vida do cristão, a gente vai passar por altos e baixos. Vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins, vai ter dificuldade, né? Jesus já disse isso, que a gente vai passar por dificuldades aqui na Terra. E só que a gente tem uma pessoa para compartilhar, né? A gente tem uma pessoa para enfrentar, lutar pelo problema junto com a gente. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito bom e eu acredito muito que como nós conversamos sobre isso, né? Vem duas pessoas de lugares totalmente diferentes, com educação diferente, de família diferente, com princípios diferentes, e de repente essas duas pessoas se unem para elas formarem uma família. Mas e aí, o que vai predominar? Então, se nós não tivermos realmente o Espírito Santo diante dessa família, não sermos o cordão de 3 dobras, alguma coisa de errado vai dar, uma hora vai arrebentar, não tem como, porque um vai puxar para um lado, um vai puxar para o outro, né? Cada um com as suas feridas e provavelmente aquilo que para ti era mais difícil, que era se sentir protegida por conta de um lar disfuncional antes,
era o que você não dava nem brecha para que pudesse te proteger. Exatamente. Né? Normalmente, aquilo que nós temos como ferida, nós criamos umas cascas sobre ela e ela tá toda inflamada lá, mas nós criamos umas cascas e não deixamos que ninguém enxergue. É aquele papel da Mulher Maravilha, de vestir aquela capa da Mulher Maravilha, de estar lá guerreando à frente de tudo e de todos, né? Eu faço, eu consigo, eu faço acontecer, mas ela está exausta, por dentro ela está sangrando, né? Por dentro ela está toda ferida, está dilacerada, nem ela sabe quem ela realmente é. Ela veste aquela capa porque é necessário, porque ela enxergou que aquela é a solução. Exatamente. Mas ela está muito, muito machucada. E quando ela chega no lugar de proteção dela, no lugar que ela realmente mostra quem ela é, o que que ela quer? Ela quer tirar aquela capa. Mas Ela muitas quer... nem conseguem, né? Muitas estão conseguem. tão machucadas que não conseguem tirar essa capa, não conseguem vestir uma capinha de vulnerabilidade ali, por conta de traumas, por conta de sofrimentos que teve ao longo da vida. E eu até comentei isso por esses dias nas minhas redes sociais, né? Que eu cansei de ser a mulher empoderada. Agora, pra mim, empoderamento é só do Espírito Santo, porque a mulher empoderada, ela tá sobrecarregada, ela tá fazendo 1000 funções. É que é bem da realidade, a mulher, ela nunca vai perder a função da casa, dos filhos, mesmo ela trabalhando fora e liderando uma empresa, que ela é completamente capaz, mas ela nunca vai perder essas funções da casa e dos filhos, porque os filhos, eles têm uma coisa com a mãe, né? É diferente. Então, bem da realidade, a gente só ganhou novas e novas funções, né? A gente já fazia as coisas na casa e, obviamente, né, o marido, ele participa e tudo mais, mas assim, os filhos, eles têm essa ligação com a mãe e se eles não têm, a gente até fica meio assim, né? Tipo, ai, por que que não tá, né? Por que que não tá O que que tá faltando? O que que tá faltando? O que que eu tô fazendo de errado? Que tá gostando mais do pai do que de mim, né? O meu filho é sempre assim, na hora de colocar dormir é sempre a mãe, né? E aí, um dia ou outro, ele fala, não, hoje eu quero pai. Eu já fico, o que que aconteceu? Mas quando é só eu também fico, não, o pai também tem que pôr pra dormir, né? Porque a mãe tá cansada. Mas quando ele pede pelo pai, eu já fico, mas será que aconteceu? Que agora ele quer o pai. Por que que ele não me quer mais? Então, a gente tem essa ligação com os filhos. E a realidade é que a gente, com tantas funções que hoje nós temos, a mulher fica sobrecarregada e aí o que acontece? Ela para de ver a graça em servir o lar. Ela para de ver o amor, sabe, em servir a família. Porque ela faz tudo... Ai, de qualquer jeito, vou fazer aqui na pressa, porque eu não tenho tempo. Ai, porque eu já tenho que dar banho nas crianças, tem que colocar isso. Ai, mas eu tenho que pôr a roupa a lavar, mas eu tenho que fazer não sei o quê. A gente não tem mais tempo pra curtir a nossa casa, pra fazer as coisas com calma, pra curtir a família. Por isso que, pra mim, as refeições, elas são tão importantes. Eu amo tomar café com calma, sabe? Tomar café, assim, com o Espírito Santo, mas realmente tomar café em paz, sentar, sabe? Ler o meu livro, relaxar. Meu filho tá em casa comigo, então é meio difícil de Relaxar. ser tão em paz, assim. Mas ele participa junto e eu coloco ele pra fazer um desenho, coloco um louvor. Esse momento é importante, sabe? E que antes eu via, quando eu tinha essa rotina muito agitada, ainda tenho hoje uma rotina muito agitada, mas eu não colocava espaço para ter paz, sabe? Espaço para não fazer nada. Eu tinha a necessidade de ocupar o meu tempo 100% do tempo, ocupar com alguma coisa, porque senão eu me sentia improdutiva, eu sentia que eu não estava sendo suficiente, eu precisava disso para me sentir uma super mulher, porque a minha mãe, ela me teve muito jovem e ela foi abandonada pela mãe dela aos 5 anos, então ela não tinha uma rede de apoio, né? O meu avô, ele viajava muito, ela não tinha mãe, ela cresceu me criando sozinha e... literalmente cresceu, né? Porque ela era muito jovem. Então, ela cresceu criando uma outra criança. Quando eu tinha 1 ano de idade, ela se divorciou do meu pai biológico, porque sofreu muito. E, enfim, então assim, ela teve ali ela teve de ser essa super mulher, né? E querendo ou não, foi o que eu aprendi, né? Ela fazia o melhor dela, eu tenho muito orgulho da minha mãe, mas ela precisava trabalhar muito e ela não tinha esse tempo de estar comigo, de brincar comigo, sabe? Eu via ela o tempo inteiro fazendo alguma coisa, porque ou ela tava fazendo uma comida, ou ela tava cuidando da casa, ou ela tava trabalhando, ou ela tava fazendo uma hora extra, arrumando um bico, porque ela precisava me sustentar, né? Ela não tinha escolha. Então, isso pra mim
tornou a minha visão de super mulher era a minha mãe. E a minha mãe era o quê? A mulher que fazia tudo e não tinha tempo pra nada. Então eu demorei muitos anos pra conseguir ver prazer em não fazer nada, em desfrutar, em descansar, em, sabe? Antes, pra mim, o momento de eu estar ali lendo um livro sem fazer nada, aquilo pra mim era, eu tava sendo improdutível, eu tava, sabe, não era um momento bom, eu não conseguia sentir prazer em fazer coisas que normalmente as pessoas sentem prazer. Eu me sentia mal com aquilo. E hoje eu consigo, glória a Deus, eu consigo sentir prazer nisso, né? É verdade, porque assim, a sociedade tem cada vez mais imposto deveres, né? Parece que se você não fizer determinadas coisas, você não está enquadrada naquela sociedade, né? Então, quando a gente tem esses momentos do nada, né? Às vezes um momento realmente de tempo de qualidade com a família, um caminhar pela rua, ler um livro, tomar um café com calma, demorado, sem preocupações, parece até que estamos cometendo um pecado, né? Parece que estamos fazendo algo de errado, mas o que vão pensar de mim, como eu vou ser vista, e na verdade você está cumprindo o teu propósito, né? Teu propósito de cuidar até do teu corpo. Quando você está lendo, você está se alimentando de algo que vai fazer bem para a tua alma também, né? Ou às vezes até uma atividade física. Teve um período que eu escutava muito dizer assim, isso é luxo, eu não tenho tempo para isso, né? Não colocava como prioridade porque achava que realmente era Mas se não algo... cuidar da saúde, vai cuidar da doença, né? Isso Em mesmo. algum momento vai precisar ter tempo, né? Vai precisar ter tempo, se não tira para cuidados, né? Antes ali... vai ter que ter uma manutenção em um período, né? Vai ser necessário. Exatamente. Então, isso tudo a sociedade tem imposto para nós. E como você disse, a mulher, ela jamais vai perder a essência feminina. Jamais vai perder a essência da mulher transformar a casa num lar. Mas nós acabamos, às vezes, por conta de tantas coisas que acontecem na situação do dia a dia, esquecendo do propósito do lar. Esquecendo do propósito da família. A gente quer se tornar uma grande CEO, quer se tornar influencer em tantas coisas, influenciar em tantos lugares, em tantas pessoas, e realmente dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso marido, qual tem sido a nossa influência, como nós temos servidos. Como você falou da linguagem do amor de servir, eu achei isso sensacional. Porque são poucas as pessoas que têm a linguagem do amor de servir, né? E é necessário, porque nós devemos servir. Sim. Assim como Jesus serviu. E é legal porque você começa a ver, assim, sabe? Todas as pessoas da casa se movimentando em torno disso. Então, eu gosto muito de servir, mas às vezes o meu marido quer servir. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho o meu jeito, as regrinhas de etiqueta que eu gosto de colocar ali. E às vezes ele não conhece, obviamente, porque não é do universo dele. E aí ele coloca e faz o melhor dele. Daí às vezes eu só fico olhando assim, né? Tipo, eu queria mudar isso aqui, mas eu não vou. Eu vou me segurar. Aí executa os frutos do espírito de domínio próprio. A minha filha também gosta de arrumar e presta atenção nos detalhes, de arrumar uma mesa bonita. E às vezes a gente acha que as crianças não ligam, mas esses dias eu cheguei em casa e eu tinha arrumado a casa, tinha organizado tudo, deixei uma mesa bonita posta, assim, e os meus filhos, eles estavam brigando no carro, voltando da escola, foi ano passado, né? Eles estavam brigando no carro, discutindo, eu já tava assim, por que eu fui fazer isso, né? Deixei tudo arrumadinho, eles estão aqui nesse carro brigando. Já tava assim o estresse. Entramos dentro de casa, a hora que eles viram a casa arrumada, eles olharam e eles falaram: nossa, que lindo, mãe. A minha filha mais velha se abaixou na altura do irmão, abraçou ele e pediu desculpa. Naquele momento, ela abraçou ele e falou assim: desculpa, mano, que a gente brigou. Ele abraçou ela e pediu desculpa. Isso tudo porque eles viram amor dentro de casa. Eles viram a casa arrumada, eles viram a mesa posta, sabe? Então, realmente, a casa organizada não é só questão de organização, ou eu sou chata da limpeza, mas é de fato refletir a organização da nossa mente, a organização da nossa vida, sabe? Não tem como existir paz num lugar que é o caos. Né? Não tem como. Então a nossa casa, ela reflete. Eu lembro que quando criança, o meu pai sempre falava assim, às vezes a gente passava na frente de uma casa que tinha lixo, que tava, né, mal cuidada, meu pai falava: nossa, essa pessoa aí não é confiável. Meu pai sempre falava. E é verdade, a casa, ela demonstra como que tá a vida da pessoa, né? Como que ela tá se sentindo. Então, se a casa tá muito bagunçada, ou tá tudo fora de lugar, pode ter certeza que na mente dela, a casa também, a mente dela também tá
assim conforme o reflexo da casa, não é verdade? Exatamente isso, porque a nossa organização começa aqui, né? Eu costumo dizer que todas as respostas que nós buscamos está dentro de nós. Todas as respostas. Começa na nossa mente, no nosso psicológico, na nossa alma, nas nossas emoções. E tudo está direcionado ali. Então, automaticamente, se a minha casa é um caos, a minha mente também é um caos, as minhas emoções também tá um caos, tá tudo bagunçado. Então começa primeiro em mim e depois através de mim. Então começa nessas atitudes de cuidar dos detalhes. O detalhe de uma mesa posta. Às vezes as pessoas pensam assim, mas que diferença faz? Isso é luxo, isso é bobiça, né? E não precisa de muito, né? Não, é com o que você tem na hora ali, não precisa ser nada extremamente elaborado, mas é realmente o amor. É o amor nos detalhes. Eu digo, não precisa ser exatamente todos os pratos iguais. Eu não tenho como comprar um jogo. Faz com amor, faz com carinho, né? Deixa o teu legado ali, fazendo com carinho, fazendo com amor o propósito no qual você está fazendo, o propósito no qual você está servindo, né? Servindo os teus filhos, a tua casa, cuidando dos detalhes, cuidando do cheirinho, do aroma da casa, cuidando das flores, tudo vai representar. Quando nós entramos em um lar, toda casa tem o seu cheirinho, né? Então, quando nós entramos nesse lar, nós conseguimos sentir se ali existe alguém que realmente transfere paz ou se existe alguém que está extremamente perturbado. Quantos ambientes, eu acredito que você já tenha vivido isso, mas quantos ambientes que eu entrei e não entrar num ambiente e sentir, nossa, que gostoso aqui. Ou entrar num ambiente e dizer, misericórdia. Preciso sair. Eu preciso sair daqui, eu não me sinto bem aqui. Mas por quê? Não sei, não me sinto bem, não está confortável, né? Não consigo. Por quê? Porque tá tudo bagunçado, tá tudo em desordem. A pessoa que habita ali não é o Espírito Santo. Exatamente, exatamente. E aí é onde começa a maior diferença que nós precisamos realmente tornar a nossa casa um lar para que seja abrigo, para que seja refúgio. Porque você tem uma filha adolescente e você sabe bem disso, né? Que chega um período em que nós não conseguimos mais decidir por eles. Ou coordenar. Exatamente. Eles precisam ter o discernimento próprio. Mas como desenvolver esse discernimento próprio? Como? Eles precisam primeiro sentir isso em nós. Exato. E isso deles quererem arrumar mesa, deles quererem cuidar da casa, é exemplo, é reflexo. Você não precisa falar, são as tuas atitudes que vão demonstrar. São mais importantes, né? E até você falando disso, de como desenvolver. Né? Minha filha já tem 12 anos, então assim, ela chegou no momento que tem até um momento da vida da criança que nós pais, nós vamos tomar as decisões pelas crianças, porque eles ainda não têm discernimento para escolher sozinho. Então a gente vai explicar o porquê que precisa fazer, mas, por exemplo, meu filho passou recentemente por uma fase que ele não queria usar roupa. E eu não tem condição, filho. Tem que usar roupa para sair de casa. Isso é pela tua proteção, pela privacidade, né? Por conta dos outros. As pessoas não querem ver alguém que tá sem roupa na rua. Então, se ele não queria usar roupa, eu não tinha opção, né? Tem que usar roupa. Então, eu tomava a decisão por ele, porque, obviamente, precisa usar roupa. Mas a minha filha, ela tem 12 anos. Então, a minha filha não gosta de comer salada, né? Um exemplo. Ela não gosta de comer salada. E não gosta de comer vegetais. Por ela, como toda criança, eu acho que ele vai querer comer só doce, comer só biscoito, né? E tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei ela para assistir um documentário do porquê que é importante comer salada, do porquê que é importante comer fruta, do porquê que é importante comer vegetais. Aquele documentário do McDonald's, você já viu? Coloquei ela para assistir um documentário, mandei reportagens, sentei com ela e expliquei. Falei, olha, isso aqui é a consequência se você não comer as frutas e vegetais. E essa aqui vai ser a consequência se você comer as frutas e vegetais. Eu também não sou apaixonada por um monte de vegetal, mas eu como. Por quê? Porque eu sei que isso faz bem pra minha saúde. Então a escolha é tua. O que tu acha melhor? Tu acha que tu deve comer os vegetais ou tu acha melhor não comer? Não, mãe, eu vou comer, né? Eu vou comer porque precisa. Então, ela tomou essa consciência do porquê que aquilo é importante. Até porque a gente precisa fazer com que eles criem essa consciência, porque nem sempre a gente vai estar do lado deles para eles tomarem as atitudes. Então, em casa, a gente até consegue auxiliar. Mas e depois no mercado de trabalho? E na escola, quando tem ali todo tipo de influência, quando tem todo tipo de oferta, e você não tá do lado para a criança poder escolher, né?
Então a gente precisa fazer a criança ter esse raciocínio e entender que é uma escolha dela e que as consequências também serão dela, né? Em tudo que ela fizer na vida, na verdade. Verdade, com certeza. E assim, Jenny, hoje, o que seria para ti se te perguntasse qual é o propósito da mulher para a família? Propósito da mulher para a família. Para mim, o propósito da mulher é nutrir, né? Ela vai nutrir aquela família, então a gente nutre de várias formas, não só cozinhando. Tem homem que cozinha melhor que mulher, né? Certo? Mas é nutrir realmente porque o homem, o homem é mais funcional, né? Então, dificilmente o homem, ele vai notar que, tem um vaso de flor ali em cima da mesa. Às vezes ele nota, mas ele não sabe da importância daquilo. Nossa, da casa estar arrumada, da casa estar bonita, de ter um vaso de flor. Ele não percebe, mas ele nota que tem algo de diferente naquele ambiente. Então, a gente faz esse papel de nutrir, de embelezar. Não é à toa, né, que a gente tem um filho, a gente nutre a criança, né? A gente tem tudo que a criança precisa, aquele bebê precisa para ser nutrido. E esse é o nosso papel na natureza, no mundo, de nutrir aquela família. E o homem, ele é muito mais operacional, embora tenham mulheres que são operacionais também, mas no geral, o homem, ele é mais operacional e ele não liga muito para os detalhes que nós mulheres ligamos e que às vezes algumas pessoas veem como supérfluo, mas que não é, como o exemplo que eu dei dos meus filhos que chegaram em casa, viram ali aquela casa organizada, a mesa bonita e eles se abaixaram na altura um do outro ali, né, e pediram perdão um pro outro porque eles estavam brigando sem eu precisar falar uma palavra, simplesmente porque eles viram aquela casa organizada. Então o nosso papel é esse, é nutrir, né, é embelezar, é trazer paz para aquele ambiente. E o homem eu vejo muito como a pessoa que muitas vezes vai ter o pulso firme, ele vai precisar tomar decisões mais difíceis, e eu acho que isso é muito importante. A mulher, por mais que os dois vão sentar e conversar e decidir juntos, muitas vezes, por exemplo, eu tava te falando, né, que a gente precisava trocar de carro, e eu tava super na dúvida do carro que a gente ia trocar, eu falei, não sei, será, né, será que esse carro é bom? Será que não é? Meu marido falou, não, vamos comprar esse carro sim, ele é bom e vai dar certo. Eu falei, ótimo, eu confio em ti. Então, tá nas tuas mãos, vai lá e faz. Se o meu marido disse que é bom, vou tirar esse peso de mim, pra que eu vou me preocupar? Ele falou que tá bom, sabe? E isso é muito importante. Várias vezes, quando a gente morou no Canadá por 4 anos, a gente viveu, tem uma história, assim, um testemunho muito bonito em relação a isso, mas várias vezes lá, a gente precisava tomar uma decisão, só que a gente vivia com o dinheiro muito contado, sabe? E muitas vezes a gente precisava tomar uma decisão, como trocar de casa. A gente morava de aluguel e a gente precisava trocar para uma casa que o aluguel era mais alto. E eu falei, nossa, amor, mas eu tô com muito medo de assumir esse compromisso, né? Esse aluguel que é muito caro. Ele falou, a gente vai dar um jeito, eu vou conseguir, pode deixar, a gente vai, eu sei que vai dar certo. Falei, ok, agora eu tô em paz, meu marido disse que vai dar certo, sabe? Então é isso de deixar o homem liderar, né? Você confiar no seu marido que ele vai tomar boas decisões, de que ele faz tudo que é melhor para a família, né? E isso é muito real, e eu digo que a mulher, ela exerce um poder de fé muito maior, né? Porque a gente vai entregar isso na mão do marido, como você disse, nossa, se ele falou, eu vou confiar nele. E você tem que ter uma confiança ainda maior em Deus para ter certeza de que ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas aí entra o nosso papel de joelhinho no chão e orar pelo marido, né? Sim, nosso papel de intercessora, né? Tipo, Deus, eu confio, mas agora é contigo. De entregar realmente na mão de Deus, né? Exato. Porque tu só vai conseguir ter essa atitude de chegar e dizer assim, não, eu confio no meu marido, se tiver a presença por trás. Exatamente. Se tiver realmente lá o teu quartinho de guerra, o teu momento em que tu diz assim, Senhor, é contigo. A fé extremamente estabelecida em Deus. Exato. Né? A certeza de que Deus vai estar entrando e conduzindo o teu esposo para que ele tenha a melhor atitude. Para que ele tenha realmente a decisão direcionada do melhor para casa, para a família, que aquilo vai influenciar, vai refletir no futuro de ambos. E por isso que hoje muitas mulheres não conseguem deixar que o marido tome esse papel de líder na casa, mas é porque o marido também não está exercendo esse papel, né? Então, para que isso aconteça, a casa precisa estar em equilíbrio. O homem precisa estar disposto a entender a importância, entender que liderar não é não dar voz à esposa, humilhar ou tantas coisas ruins que a gente vê, né? Longe disso. Mas sim entender que ele é o responsável por aquela família, que ele tem deveres com aquela família, que
ele precisa prover segurança para aquela família, né? O prover vai muito além de dinheiro, vai muito além de contas da casa. O prover é realmente trazer segurança para que aquela mulher, ela confie plenamente na decisão, na escolha daquele marido. E é claro que nem sempre o marido já vai estar pronto, com a cabeça, né, ali completamente moldada para tomar a melhor decisão, mas aí entra o nosso papel de orar pelo nosso marido para que ele tome realmente a melhor decisão, guiado pelo Espírito Santo. O nosso posicionamento de mulher sábia, né? Exatamente. Que é muito importante. Então, gente, nós vamos ter um outro momento para Jenny contar um pouco mais sobre esse testemunho aí que ela viveu no Canadá, né, Jenny? Mas eu vou pedir para que ela deixe aí uma mensagem especial para todas essas mulheres que estão nos assistindo e vão nos assistir ainda, né, depois, de qual é a mensagem que tu deixa para que elas possam resgatar esse propósito de servir com excelência no lar, na família, né? Qual é o conselho que tu dá para essas mulheres, Jenny? Olha, começar muitas vezes é difícil. Eu não sei em que situação você está agora, qual foi o lar que você cresceu, a instrução que você recebeu. Dar o primeiro passo é difícil. Mas em tudo na vida, em tudo, seja na academia, na alimentação, num trabalho novo, tudo que a gente vai fazer, o primeiro passo é a disciplina. Então, a gente precisa de disciplina até nisso, sabe? Nossa, eu não vejo graça, não gosto. Ai, que saco, né? Tem que fazer, colocar um monte de coisa na mesa, depois tem que tirar tudo, guardar. Mas é disciplina, faça por disciplina. Até me arrumar, eu me arrumo por disciplina, porque eu sei o quanto isso é importante pra mim. E peça pro Espírito Santo te conduzir nisso, sabe? Pra colocar amor no teu coração, pra ver prazer em fazer isso que você tá fazendo. E com certeza Deus vai te honrar, sabe? Você vai colher os frutos disso. A hora que você começar a ver a tua família à mesa, te sentindo prazer, querendo largar lá o celular e realmente tá todo mundo ali conectado, eu tenho certeza que você vai olhar e vai falar, puxa, eu tô colhendo os frutos, tá valendo a pena. Verdade. Gente, muito obrigada pela participação de todos e até o próximo quadro.